Bom, pessoal que acompanha a Maragi Notícia, a gente está recebendo a ilustre visita aqui na cidade de Amaragi do deputado licenciado hoje, no momento, e já em seu quarto mandato pela Bahia. Deputado, assim, lá pela Bahia, mas é amaragiense. E a gente aproveitou essa passagem dele a Amaragi para rever o pessoal da família, os amigos, para a gente conversar alguns assuntos. Josias foi criado em Amaragi, é filho de pais e irmãos da família toda amaragiense. E a gente vai aproveitar para bater um papo com ele, que vai ser muito produtivo. Algumas pessoas que estão em Amaragi acompanham a nossa rede social, não só aqui no estado, mas em outros, vão poder revê-lo, né? Que tem muita gente que às vezes na correria lhe vê muito em rede social. E a gente vai poder conversar com o Josias. Eu já estava tentando marcar essa entrevista com ele. Josias, não só pelo fato de ser deputado, mas porque Josias tem uma história muito grande ligada ao Partido dos Trabalhadores. E a gente vive hoje um governo a nível nacional que é de direita, totalmente oposto ao que o PT construiu. E aí a gente queria saber um pouco de Josias, como é que está o cenário, embora seja hoje secretário no estado da Bahia, mas tem uma forte ligação ainda lá em Brasília e sabe, claro, como é que está o andamento político de muitos assuntos. E aí a gente vai conversar um pouco com o Josias aqui. Já é noite, mas você deve estar vendo em qualquer horário, e a gente já aproveita para cumprimentar Josias. Boa noite, Josias, tudo bom? Boa noite, um grande prazer estar conversando aqui com os ouvintes, os espectadores do blog de notícias Amaragi Notícias e, como você bem falou no início, para tratar de política, afinal é a nossa praia, né? E portanto, estou às tuas ordens aí para a gente comentar os temas da atualidade, tanto do plano nacional quanto da Bahia e, enfim, discorrer um pouco sobre a visão que eu tenho desse momento conjuntural que o país está vivendo. Para a gente aproveitar um pouco, conversar com o Josias, a gente sabe, claro, que na sua trajetória política, um dos primeiros cargos, até que eu tenha conhecimento, que você entrou na vida política, já foi para deputado e conseguiu almejar, não foi candidato a vereador, mas é muito envolvido na política baiana. Josias, há uma diferença muito grande da política que era feita antigamente para essa política que a gente está vivenciando hoje, a forma de trabalho, de conduzir uma campanha política. Como é que você avalia como era para hoje? Olha, veja, primeiro tem que entender que nós temos um país relativamente instável politicamente. O nosso país viveu até 1930 sob uma república que era a chamada Primeira República. Naquele período, as eleições eram feitas de forma aberta. O voto era aberto, as pessoas não poderiam escondê-lo. Com a Revolução de 30, iniciou-se um processo no país de mudança desse padrão. Isso foi um avanço. Portanto, aquela Revolução de 30, ela iniciou um novo formato de política nesse país. Infelizmente, quem organizou isso, Getúlio e sua turma, conseguiu ser um ditador. Então o país saiu do Império em 1889, imediatamente, através de um golpe. Lá em 1891, 92, outro golpe dentro desse. Em 1930, o Getúlio dá um golpe para repelir aquele passado que nós tínhamos e ficou com um golpe que deu até 1945 como ditador no Brasil. Tanto os avanços de um lado que tivemos na legislação, porque veja, o Brasil até 1940 era um país agrário e exportador. Dali para frente, obra do Getúlio, que implantou o início da modernização do país, e por isso a CLT em 42, e por isso a fundação dos sindicatos sob os auspícios do governo a partir da década de 40, era o início de um operariado no país que começou então a ter uma voz mais ativa, a classe trabalhadora. Mesmo assim, foi um interregno muito pequeno de democracia no Brasil, de 1945 a 64, era um período conturbado. Tanto que, em 1954, com o Getúlio se suicidando,
Ele fez isso e inviabilizou o golpe militar que ia ter sido dado naquele ano e foi dado em 64. Então, se nós tivemos uma conturbada política até 30, de 30 a 45, uma ditadura e um interregno pequeno de democracia, de novo, de 64 até 85, nova ditadura. Então nós não temos aqui, e o período de democracia mais consolidada que tivemos foi de 1985 até 2016, com o golpe que tirou Dilma do governo. Dali para frente, nós estamos num regresso, tanto do ponto de vista social, como das necessidades da classe trabalhadora. Vários das grandes conquistas dos trabalhadores foram, ao longo desses 2, 3 anos, entre Temer e o atual presidente, foram extintos, e dessa forma nós regredimos do ponto de vista social e trabalhista de forma muito inexorável. E nesse sentido é que salta aos olhos para nós, que sempre tivemos uma postura de muita relevância em relação aos interesses dos trabalhadores, a falta de uma grande mobilização na sociedade em função das perdas dos direitos que nós temos assistido ao longo desses últimos 3 anos. A gente aproveitou para falar uma coisa que Josias citou aqui. É um comentário muito grande e, claro, o deputado falou aqui sobre a questão das conquistas das classes. Muitas conquistas essas que você até falou que agora recentemente foram retiradas. Como é que você avalia, Josias, o povo ter ido para a rua, muitas vezes até impulsionado por classes, e ter gritado o nome de Dilma para sair do governo, e hoje a gente não está vendo essa força maciça para gritar, mesmo diante de tudo que está acontecendo no Brasil? É um grande problema. Eu tenho feito muitas postagens nas redes sociais chamando a atenção disso. Agora mesmo, a revista Carta Capital elencou uma série de medidas que foram tomadas ao longo deste governo que está aí e que nós não assistimos nenhuma grande iniciativa da classe trabalhadora no sentido de se contrapor a isso. É uma incógnita. Eu realmente fico um pouco sentido por isso, porque, veja, durante os 14 anos de governo de Dilma e Lula, nós liberamos no país 86 novos princípios ativos de venenos para a agricultura. Só em um ano, este governo liberou mais de 400 novos princípios ativos. Aliás, alguns produtos que são vedados nos seus estados, nos seus países de origem. E nós não assistimos os ecologistas nenhuma manifestação. Índios estão sendo assassinados, de modo que nós também não estamos vendo nenhuma grande mobilização. A agricultura familiar foi deixada de lado. Isso é uma grande perda para o Nordeste, que concentra seguramente mais de 80% da agricultura familiar brasileira, está aqui no Nordeste. E isso representa muito o fato de ter um trabalhador que nunca teve direito a uma propriedade e nunca teve condição de fazer o seu próprio negócio agrícola, e nos governos de Dilma e Lula ele conseguiu isso, eles estão perdendo. Linhas de crédito especiais para esse segmento estão sendo deixadas de lado. De modo que eu lamento que esteja existindo uma certa apatia nacional em relação ao que a direita nesse país está enfrentando, produzindo de feitos contra os trabalhadores e os agricultores familiares. Com base no que o deputado estava falando aqui agora há pouco, a gente aproveita para falar. A gente está falando alguns assuntos, claro, o tempo é pouco, mas a gente aproveita para fazer uma grande e importante pergunta. O senhor vive num estado onde o governador e grande base dos aliados do governador são de um partido totalmente oposto ao atual presidente da República lá, o Jair Bolsonaro. E aí, como é que hoje, tanto o senhor, que está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural lá, ligado à agricultura, como é que o senhor está fazendo para conseguir driblar e resolver muitos problemas? A gente pode até dizer assim, tanto o senhor quanto o governo do estado, sem depender muito do governo federal. Hoje, eu diria o seguinte, em qualquer aspecto, o governo do estado não tem recebido rigorosamente nenhum incentivo do governo federal. A ponto de hoje, na Bahia, o governo federal deve
ao governo da Bahia cerca de 800 milhões. Obras do metrô, hospitais que foram construídos, estradas que estão sendo feitas. Nada disso o governo federal repassou a contrapartida dele. Já vai com mais de 800 mil. Sem contar que nós, na agricultura familiar, somos, de longe, do Nordeste, o estado que mais temos agricultores familiares. Nós somos 590 mil estabelecimentos rurais da agricultura familiar e cerca de 1.600.000 agricultores. E destes, o governo federal não tem dado nenhuma assistência ao atendimento a essas demandas desse segmento. E nós temos feito um esforço junto aos organismos internacionais, buscando o apoio deles para conseguir atender a essas demandas. De modo que, nos últimos 4 anos, o governo da Bahia investiu na agricultura familiar 1.500 bilhões. E eu vou investir, nos próximos 3 anos, mais 1.300 bilhões na agricultura familiar baiana. A gente está no ano de 2020, ano eleitoral, e a gente pode assim dizer, de certa forma, que é um ano que o senhor, a gente vai dizer assim, como um dos iniciantes do partido do PT lá na Bahia, esse ano tem uma correria a mais para estar perto dos prefeitos, para estar dando assistência, e não só como deputado e secretário, mas como também militante, para estar consolidando as bases. Como é que o senhor avalia hoje? A gente teve um problema muito grande politicamente, que foi a queda da presidente Dilma, a gente teve o afastamento do poder nacional do presidente do partido de esquerda e agora fica um partido de direita. Como é que o senhor avalia agora, daqui para frente? O senhor está muito perto do pessoal ligado ao Partido dos Trabalhadores, não só na Bahia, mas a nível nacional. Como é que o senhor enxerga agora o cenário político do Partido dos Trabalhadores diante de uma consolidação de um outro partido de direita lá? O Bolsonaro criou um partido novo, está tentando consolidar um grupo. Como é que o senhor enxerga agora que o Partido dos Trabalhadores vai ser o novo cenário dele nessa eleição? Eu imagino o seguinte, ó. A direita brasileira, ela nunca se colocou no cenário como tal. Ele fez esse papel tosco, infelizmente, mas ele buscou trazer uma agenda que tinha sido de direita, que tinha sido suprimida pelo avanço democrático no nosso país há muitos anos. Então, temas que não tinham mais relevância nenhuma, ele trouxe à tona e provocou no país um clima de ódio e de dissenso entre nós, que eu, sinceramente, e todos os brasileiros de bom senso haverão de concordar, que nós vivemos hoje sob um estado de ódio. As pessoas não encaram mais a política como uma coisa natural, normal da atividade de um país democrático, mas como algo que tem que ser banido, quem é contra e quem é, portanto, que não comunga com seus propósitos. E isso foi, sem dúvida, um grande desserviço. O que fica é que nós temos, como eu disse na minha fala, um legado de muitas ditaduras, muitos períodos ditatoriais no nosso país e de democracia pouco consolidada. Portanto, eu tenho a impressão muito positiva de que esse ano de 2020 será um ano muito auspicioso para o Partido dos Trabalhadores. E estou trabalhando na perspectiva de que nós, lá no estado da Bahia, teremos condições de fazer uma grande alavancagem no partido, nos governos municipais. Nós vamos eleger grandes cidades, nós temos, não tenho dúvida, vamos ter das 30 maiores cidades do estado, nós vamos ter candidatos e trabalhar, ou candidato próprio, ou aliados, em todas essas 30 cidades, e elas representam um eleitorado imenso. Vocês sabem que a Bahia, o eleitorado nosso é muito grande, somos o 4º eleitorado do Brasil, e nós vamos buscar esta hegemonia que está hoje sendo conquistada através do desempenho do nosso governador, que é, sem dúvida, o governo que mais realizações promoveu dos governos no país. Hoje o G1 publica na sua página esse feito extraordinário. Inclusive amanhã eu estou fazendo um texto, vou publicar isso, para que todos tenham consciência do que foi ter eleito o governo do PT para governar a Bahia ao longo de 16 anos que já vimos governando o estado.
Eu aproveito para perguntar, Josias, também uma pergunta que eu acredito que não só... Eu acho que muitas pessoas que são ligadas ao cenário político têm vontade de fazer essa pergunta a quem é dirigente do PT ou quem já participou do partido. Deputado, o senhor acredita que hoje é preciso o PT ser repaginado para entrar no cenário político, ou o senhor acha que do jeito que o partido ele esteve e ele está pronto e ele está da forma correta para entrar no cenário político na eleição de 2020? É porque, na verdade, essa história de repaginar, de fazer um novo PT, essa coisa, isso não cabe no nosso legado, na nossa história. Nós somos um partido de 40 anos, completaremos 40 anos agora no dia 10 de fevereiro, e somos um partido que trouxemos a história de lutadores ao longo dos séculos aqui no país para promover o bem-estar da classe trabalhadora. Esse legado ninguém nos tira, e temos aliados fortes e importantes nessa direção, exemplo, PSB, do PCdoB, do PDT, que nós não temos dúvidas, estaremos do mesmo lado. E de mais a mais, não cabe essa história de repaginar o partido, porque os nossos propósitos, o nosso programa foram eficientes e testados. E os nossos legados, os nossos programas, a nossa história provou que é capaz de se fazer tudo pelos pobres, pelos que mais precisam do Estado, sem criar nenhum atropelo. Ao contrário do que ocorre hoje, não se faz nada em relação aos avanços sociais que nós construímos e, ao se desmontar, não se cria nada que proporcione condições para que os pobres tenham uma vida digna. Aliás, um país tão desigual como o nosso, não cabe governos que tenham comportamento como esse que nós temos hoje, que olha a partir da elite perversa e retrógrada, sem enxergar a existência de uma imensidão de pessoas que dependem do Estado. Falar com Josias não tem como deixar de falar, claro, de Lula. Lula foi recentemente, a gente sabe da sua ligação do PT e a ligação também com o próprio Lula, e a gente quer aproveitar para fazer uma pergunta. Lula agora está solto. Né, houve a medida que beneficiou e ele agora, claro, aproveita esse período que está aí e para fazer as visitas dele aos estados, inclusive esteve recentemente na Bahia. Como é que o deputado avalia a situação hoje do ex-presidente Lula e como é que, do seu ponto de vista também crítico, avalia que ficará a posição dele política daqui para frente? De combatente das lutas democráticas. Lula nunca vai abrir mão disso. Repare, traçando um paralelo entre ele e Mandela, os dois presos políticos, injustamente presos por defenderem suas posições, Mandela contra o apartheid, Lula contra essas injustiças que se cometeu contra a classe trabalhadora, tiveram papéis dignos de estadistas. Lula é um estadista. E ele, se candidato ou não em 2022, terá um papel preponderante na política brasileira, porque esse histórico dele como um nordestino que saiu daqui em cima de um carro de pau de arara para São Paulo, num sofrimento, e de lá se transformar nessa liderança que o mundo reconhece, isso não é pouca coisa. Portanto, nós temos certeza de que, mesmo com todos os problemas que o nosso companheiro viveu nesse período da cadeia, ele não sai com ódio. Ao contrário, sai determinado a retomar o processo democrático interrompido por esses governos que sucederam a Dilma a partir de 2016. Então, no seu ponto de vista, Lula ainda pode ser um propenso candidato ainda à presidência da República? Eu não diria que se é candidato ou não. O importante é que ele vai estar na cena política, sendo importante como é, e tendo o histórico de quem reconstruiu o país a partir de uma nova dimensão. Aproveitando para falar sobre o cenário capital, hoje o PT, a nível de capital, a gente não tem acompanhado muito aqui, eu falo a gente, o público, mas a gente aproveita para fazer essa pergunta porque, claro, é bom a gente conhecer um pouco o cenário Bahia. Lá na capital hoje, o Partido dos Trabalhadores hoje já tem pré-candidato, vai lançar um pré-candidato à capital.
Conta um pouco para a gente, deputado. Nós tínhamos uma expectativa de ter uma candidatura do atual presidente do Bahia, que não é uma pessoa do mundo político normal, nunca foi candidato, mas ele resolveu permanecer como presidente do Esporte Clube Bahia. E respeitamos a posição dele, e nós vamos ter candidato, vamos buscar uma forma, porque o governo do estado fez investimentos muito importantes no estado, na cidade. Salvador hoje tem uma das cidades brasileiras, das capitais brasileiras, com uma mobilidade urbana muito competente e capaz de evitar esses grandes engarrafamentos que nós temos. Foi fruto da ação do governador, iniciado pelo governador Jacques Wagner e continuada pelo Rui Costa. Portanto, há um reconhecimento, e não só isso. O Rui, que nasceu num bairro pobre, numa favela, na Liberdade, viu amigos dele de infância ser tragado pelas enchentes quando havia o desmoronamento das encostas. E o Rui construiu mais de 60 contenções de encostas na cidade de Salvador. E isso é algo importante. Você viu que nesses dias caiu um verdadeiro temporal na cidade e não houve nenhum incidente grave que houvesse uma vítima sequer, fruto desse trabalho realizado pelo governador Rui Costa. De modo que nós em Salvador temos uma história de muito trabalho e vamos lançar uma candidatura. Entre agora janeiro a março nós vamos escolher o nosso candidato e vamos disputar a eleição com a certeza de que o povo haverá de reconhecer o esforço e o trabalho feito pelo governador Rui Costa. A gente aproveita para fazer uma pergunta mais pessoal. O seu cenário político hoje, o senhor está acabando, a gente pode dizer assim, acabou de assumir a cadeira de secretário no Estado e ainda está um pouco distante da próxima eleição. Qual é o cenário político hoje que o senhor já pretende na Bahia? É cedo, mas a gente queria saber um pouco do senhor. O senhor já pretende ser pré-candidato novamente, querer continuar na vaga federal? Ou o senhor acha que já é cedo para pensar nisso e... Primeiro, é normal essas perguntas, porque nós que somos do mundo da política vivemos, portanto, de trabalhar as próximas eleições. Eu, por exemplo, estou muito focado agora em eleger os prefeitos que já me seguem e outros que estão nessa mesma perspectiva. Depois de feito esse processo, dando tudo certo, eu vou discutir com os meus companheiros, demais companheiros de sindicato, de organizações sociais, a turma da agricultura familiar, o que fazer do mandato. Tenho, evidente, a pretensão de voltar a ser deputado federal, de continuar sendo deputado federal, melhor dizendo. Mas isso depende muito das circunstâncias do que virá pela frente. Então a gente agradece ao deputado Josias Gomes por essa participação, mesmo em meio a seu descanso, a disponibilidade de atender a gente aqui, de falar um pouco sobre esse cenário, de se dispor também a falar com o público, não só baiano, que vai estar acompanhando a entrevista lá, mas com o público amaragiense. O agradecimento é meu. Primeiro porque sempre é bom a gente estar se comunicando e falando e emitindo opiniões na política num momento tão importante e estranho como esses tempos que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo em que proporciona as condições para que nós possamos ter, sempre é bom, o contraponto. A opinião minha não quer dizer que é a verdadeira, que é a mais importante do que a outra, mas ela é uma importante opinião e que, portanto, ao ser dita e analisada, pode ser confrontada com as outras opiniões. Eu agradeço a vocês que observem essa minha fala e as demais e vejam que o nosso país teve, de fato, um processo de regressão política nunca visto nos últimos anos. O momento é de muita atenção. A política brasileira vive momentos muito tensos e eu espero que vocês, ao assistirem essa entrevista, sejam capazes de fazer as suas análises
e tirar conclusões positivas sobre o momento que nós estamos vivendo, e espero que a minha entrevista seja um contributo à consciência de cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado. A gente fica por aqui na TV Amaragi, no Amaragi Notícia. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Clica aí, segue o nosso canal e também curta nossas páginas na rede social. Com imagem de Cirlei de Souza, Edmar Gomes para a TV Amaragi e para o Amaragi Notícia.